porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Seja muito bem-vindo a este canal, se você é novo por aqui. E você que já faz parte dessa família de Deus, é uma alegria tê-lo de volta aqui no canal. A tua participação e colaboração para que a poderosa palavra de Deus alcance mais vidas para Cristo é muito importante. Os tempos são chegados e precisamos urgentemente usar os talentos que Deus nos deu para que mais almas sejam salvas da condenação eterna. Façamos cada um a sua parte. Deus recompensará a todos, pois Deus é abençoador e galardeador daqueles que o amam e o obedecem. Amém, graças a Deus. Amado ouvinte da palavra poderosa e inerrante de Deus, dê o seu like, se inscreva, ajude a obra de Deus. Muito obrigada a você, querida ouvinte, querido ouvinte, pela tua colaboração a este canal. Graças a Deus. A segunda carta aos Coríntios fala das pessoas renascidas em Cristo Jesus, que um dia estarão com o Senhor. Haverá um tribunal e um julgamento que ainda acontecerá, e como está escrito nesta carta, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nesta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo menciona um julgamento bem diferente daquele a que o Senhor Jesus se refere no Evangelho de João. Os cristãos também terão de prestar contas diante de um tribunal. No entanto, neste caso, estará em julgamento apenas nosso galardão, e não a sentença por nossos pecados, pois nossa culpa foi expiada pelo sangue do Senhor Jesus, derramado na cruz do Calvário, onde pagou por toda a nossa culpa, de uma vez por todas. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10, dos versículos 14 ao 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Também, de um modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Em 1 Coríntios 15, 57, diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas julgará o que o tribunal de Cristo? Bem, vou tentar fazer uma analogia com as coisas desta terra, da nossa vida. Quando eu era criança, havia pelo menos 2 ou 3 tipos de concursos ou competição na escola, onde os alunos, divididos em faixa etária, participavam competindo, como por exemplo, as meninas que participavam de concursos de bambolês, quem conseguia rodar por mais tempo, ou quem ganhava ou se sobressaía em jogos e etc. No final, todos que participavam ganhavam um brinde, mas aqueles que mais se destacavam, como no primeiro, segundo e terceiro lugares, ganhavam prêmios maiores e mais especiais. Portanto, nem todos receberam o prêmio máximo. Assim será neste tribunal. Obviamente, haverá os frustrados por terem sido preteridos, enquanto outros receberão
honrarias. Mas, apesar das decepções, todo mundo fica feliz por estar ali, participando. É algo lindo. Apesar da alegria e satisfação, não serão iguais para todos. É neste momento agora, queridos ouvintes da inerrante e infalível Palavra de Deus, que você deve parar para refletir no que tem feito dos talentos que Deus lhe deu para a multiplicação no seu reino. Medite profundamente sobre a tua vida, sobre os teus planos e intenções. O momento é este, é agora e não amanhã. Deus fala conosco através de sua palavra e nós devemos nos esforçar ao máximo para sermos instrumentos úteis e valorosos nas mãos do Senhor. O diabo fala assim: a vida é curta, aproveite ao máximo, multiplique os seus bens, beba, coma, faça festas. O luxo é algo bom e maravilhoso. Invista em você, carros do ano, trabalhe muito para se destacar e comprar uma mansão. Todos vão te amar e irão te invejar, pois isso que é viver. Mentira! Ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. É isso que o pai da mentira, o acusador, o impostor, o que vem para matar, roubar e destruir, quer que você faça. Ele quer que você fique distraído ao máximo possível. Ele quer ganhar tempo, lançando as suas setas e dardos inflamados na tua mente para que você valorize mais estas coisas que ficarão todas por aqui e que você invista nada na tua salvação, pois tudo que o diabo oferece é uma miragem e tem prazo de validade muito curto. Ele é estrategista, malicioso e conhece muito bem as fraquezas humanas. Quantas vezes ele não soprou no teu ouvido que tudo isto que falam sobre o Senhor Jesus, sobre Deus e salvação, é um exagero, coisa de gente traumatizada, fanática, de origem humilde e etc. Você sabe disso? Ele nunca desiste de nos tentar. Portanto, muito cuidado mesmo, pois não sabemos a hora em que seremos tirados dessa terra. No mundo espiritual não há eu me arrependo agora, tira-me daqui, etc. Pois Deus é justo. Você acha que 50, 60, 70 anos é pouco para decidir por Cristo? Dia após dia, semana após semana, década após década, ouvindo a palavra de Deus, folhetos, programas de televisão, de rádio, igrejas por todos os lados, louvores, cartazes. E você tem feito ouvido de mercador? Ou diz, amanhã servirei a Deus, agora deixe-me aproveitar a vida. Louco, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Portanto, nossas obras estarão em julgamento, ou seja, o que fizemos ou deixamos de fazer com os dons e talentos que nos foram confiados depois de salvos. Que fruto produzimos? Que semente plantamos? Todas estas coisas serão reveladas no tribunal de Cristo e condicionarão o que receberemos como recompensa.
esteja muito atento de que nós que recebemos o Senhor Jesus devemos produzir fruto e não nos contentarmos apenas com a nossa própria salvação. Devemos servir ao Senhor com boas obras e alegrar o coração de nosso Senhor Jesus. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E as obras são atos e palavras que contribuem para a glorificação do nome de Deus. Isto está bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois cada ato e palavra que contribui para que o nome do Senhor seja glorificado é uma boa obra. Tudo, exatamente tudo que tivermos a intenção de fazer e fizermos deve ser para glorificar o nome de Deus e anunciar a Cristo, nosso Senhor, e o seu Evangelho a toda a criatura, de acordo com as Sagradas Escrituras. Portanto, chega-se à conclusão de que, no final das contas, o que na verdade importa não é o quanto alguém faz, mas a motivação do seu coração, consagrando-se a Deus e sendo fiel em tudo o que realiza. O que Deus espera de nós é a nossa fidelidade. Temos que vigiar o tempo todo para que o nosso coração esteja em concordância daquilo que professamos com a nossa língua. Pois no tribunal de Cristo será levado em conta a verdadeira disposição de nosso coração. E como podemos também constatar no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47, na Nova Versão Internacional. Aquele, porém, que não a conhece, no caso aqui, a vontade de Deus, e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, conclui-se que o critério neste tribunal a ser aplicado não é de termos conseguido muitos admiradores pelos nossos dons, eloquência, etc., mas certamente o que tivermos feito em vida para o louvor e avanço do reino de Deus na vida de nosso próximo, usando corretamente e de uma forma adequada, com o coração sincero no emprego de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu em vida. E não adianta achar que após a nossa partida desta terra poderá haver remendos e desculpas como forma de amenizar ou até mesmo mudar o que já foi feito durante a vida. Pois certamente, se assim fosse, o Senhor não teria deixado de colocar isso na sua palavra. Aqueles que estão mortos espiritualmente continuam a falar de obras mortas, de investir neste mundo morto e condenado por Deus. Mas aqueles que estão vivos em Cristo, nova criatura é. Hoje em dia, com a internet, que pode ser empregada pelos filhos de Deus, muitas vezes é usada, infelizmente, para ataques de doutrinas, pastores e denominações. Que triste e angustioso tem sido tudo isso. Todos aqueles que assim procedem e acabam causando divisão, confusão e afastamento de toda a ordem serão severamente punidos de acordo com as Escrituras, como podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 47.
Enquanto cristãos gastam seu precioso tempo em batalhas inúteis e desgastantes, enquanto o inimigo de nossa alma está lá fora, ceifando vidas e enganando a muitos. Veja o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo e a nós também fazer. Em sua carta em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 15 ao 16. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que devemos nos preocupar se as obras que fazemos estão fundamentadas em Cristo Jesus. Um fundamento assentado sobre a graça de Deus. É um presente, uma dádiva maravilhosa. Em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 11 ao 15, podemos ter uma clareza mais aprofundada sobre o que será a qualidade destas obras e como estas obras, no caso dos crentes no Senhor Jesus, serão medidas. Qual será o critério que julgará as obras dos salvos em Cristo Jesus? Vejamos o que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento a edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Em outras palavras, se as obras que o cristão está executando têm a intenção de glorificar a Deus, tem o sincero amor ao próximo, tem o sincero desejo de cumprir as ordenanças que foram dadas pelo Senhor Jesus, para fazermos uma obra com excelência e, acima de tudo, com amor a Cristo e ao próximo, ela não será destruída pelo fogo, pois são preciosas como o ouro, a prata e pedras preciosas. Mas se o cristão busca chamar atenção para si, para ser aclamado, reconhecido, bajulado, tudo o que ele fez, dizendo que era para Cristo, em nome de Deus e para a salvação das almas, mas na verdade ele buscava glória para si, tudo isso passará pelo fogo do Espírito Santo e tudo será queimado. No entanto, ele escapará com quem consegue escapar de uma casa em chamas. Sairá provavelmente rasgado, sujo, apavorado, pois a luz deste fogo mostrará quais eram as suas verdadeiras intenções. Mas este mesmo não perderá a salvação, mas certamente a vergonha, a exposição, a perda de galardão serão suficientemente penosos como quem realmente escapa por um triz de uma casa em chamas. Por isso, oremos e vigiemos o tempo todo para não cair em tentação do nosso próprio ego, vaidade e soberba, pois o preço lá na frente a ser pago será bem alto. Veja com muita atenção qual fruto você está produzindo,
Que semente você está plantando na vinha do Senhor? Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em Colossenses nos orienta com clareza e profundidade como devemos proceder. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, está escrito: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. As Sagradas Escrituras diz ainda que nós iremos reinar com ele, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que os servos de Deus reinarão pelos séculos dos séculos. Como será maravilhoso estar com nosso Senhor no seu reino de amor, paz e justiça, como está escrito em Apocalipse 21, que descreve assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que recompensa maravilhosa! Muito cuidado como você caminha e faz na obra de Deus, pois cada um de nós que recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Redentor, estaremos diante de Deus, no tribunal de Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, prestando contas a Ele. Sejamos fiéis a este Senhor e Mestre tão benigno e amoroso. Não entristeça o Santo Espírito de Deus, mas alegre o coração deste Pai de amor com boas obras e gratidão. O Senhor foi preparar um lugar tão lindo para nós. Quanto amor! Ele quer nos presentear com muitos galardões e nos dará coroas. Mas temos que ser fiéis assim, como Cristo foi a Deus e a nós, derramando o seu sagrado e preciosíssimo sangue na cruz do Calvário. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele próprio, o Senhor Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Sejamos administradores dos talentos e bens que o Senhor nos concede. Nos animemos e incentivemos uns aos outros a servir ao Senhor de todo o coração, para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Louvado e santificado seja o Senhor pelo seu tão grande amor e pela fidelidade que tem demonstrado para conosco. Ele nos amou primeiro e tudo entregou, tudo mesmo por amor a nós. Amém e amor a você. 1 João capítulo 4, dos versículos 9 ao 19. Guarde essas palavras no tesouro do teu coração. Viva em paz com Deus e com o próximo. Deus é fiel e não falha
Jamais. Até breve, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Se Deus quiser. Amém.